Ok? Compreenderam? Então vai ser muito legal essa conferência. Vai ser uma conferência internacional. Um acontecimento para todos vocês, ok? Então, às 2h30, eu preciso sair. Eu tenho uma reunião na pró-reitoria. Ok? Qualquer coisa, responsabilidade que o professor faz. Ele é o responsável pela sala. Certo? Ok? Combinado? Por favor, agora vocês aproveitem, mas aproveitem mesmo a palestrante de hoje. Pode ser? Pode aproveitar? Pode? Interajam mesmo, toquem cultura americana, com surdos, isso é diferente. Como que ela é? Como acontece? Agora ela vai interagir e vocês vão estudar. A palestra dela, dessa palestra, a palestra dela. No final, pode fazer pergunta? Pode fazer pergunta para você? É para fazer no fim as perguntas? É para fazer no fim? Ou pode, se não estiver palestrando no fim, nas perguntas? Tem que esperar no fim? Vitor, qualquer momento você pode perguntar. Não precisa esperar para aguardar o final, não. Pode interagir nesse momento. Oi, tudo bem? Ok, podemos começar? Tá. Ao final vai ter 2 alunos surdos de lá, às 5 horas. Tá confirmado? É, já. Ah, tá. Ó. Assim, 5 horas da tarde, depois que a professora palestrante em inglês palestrar, no final, vão ter 2 alunos que moram nos Estados Unidos que vão conversar com vocês. Quem sabe? Isso é segredo. João Paulo? Não sei. João Paulo? Não sei. São 2 alunos. Ok? Boa sorte, boa palestra. Olá. Eu sou dos Estados Unidos. Meu nome é Ana. Ok. Eu vou falar sobre a cultura dos surdos nos Estados Unidos. Eu sou morado em Rio Grande do Sul. E quando eu estava lá, há muitas professoras que são surdas. E eu estava assistindo as aulas de Libras e falando com elas. E é muito interessante porque o idioma é similar, mas também é muito diferente. E eu vou falar um pouco sobre a história e depois vocês podem me perguntar qualquer coisa. Tá? Agora eu moro em Rio Grande do Sul. Em Rio Grande. Primeiro eu vou falar sobre definições importantes que usamos nos Estados Unidos. Segundo a história da língua de sinais dos Estados Unidos, Gallaudet University, o que é a diferença entre deaf e deaf, com a letra maiúscula e minúscula. O que significa deficiência e the American Disability Act. Para começar, essas são as palavras importantes, que quando eu estou falando com ouvintes nos Estados Unidos, eles não conhecem essas palavras. E às vezes, quando eles sabem essas palavras, é mais fácil para entender a cultura. E então, ouvinte, é só a habilidade de aprender som. Não é melhor de outras coisas, isso eles podem ouvir.
dizemos hearing, e nos Estados Unidos é um pouco diferente. Isso. Meio surdo, hard of hearing, elas têm problemas de aprender som. Geralmente as pessoas meio surdas usam aparelhos auditivos. Surdo com S minúsculo, D minúsculo, minúsculo, desculpa, é a incapacidade de aprender som. Mas com a D maiúsculo, é que é uma subcultura nos Estados Unidos, alguma coisa diferente. Tem uma identificação social e cultural. E eu aprendi isso outro dia, desculpa, palavra, é coda, nos Estados Unidos, chamamos coda, ou filhos ouvintes dos surdos. Okay. A história da língua de sinais nos Estados Unidos. Primeiro, foi Thomas Hopkins Gallaudet, e ele é de Hartford, Connecticut, uma cidade nos Estados Unidos. Ele foi o vecino de uma pessoa que tinha uma filha que foi surda. E ele estava falando com essa vecina. E o vecino queria alguma coisa melhor para a filha. Porque nos Estados Unidos, durante esse tempo, 1800 mais ou menos, não tinha muitas coisas. As pessoas achavam que todas essas pessoas estavam estúpidos, eles não podiam ouvir, eles não podiam fazer qualquer coisa na cultura, na sociedade. Então, quando ele estava falando com esse vecino, o vecino disse que ele quer alguma coisa melhor. Então, Thomas Hopkins foi para Inglaterra. E isso estava em 1815. Desculpa, eu tenho problemas com os números. E quando ele estava em Inglaterra, ele conheceu Lawrence Clerk. Lawrence Clerk. Ele foi um surdo que estava em França, mas ele estava fazendo palestras em Inglaterra, em Londres. Então, quando ele estava lá, quando Gallaudet estava lá, Gallaudet foi para as escolas. E quando ele estava nas escolas, todos os surdos estavam aprendendo como ler os lábios. E ele não gostou muito disso. Ele achava que foi muito chato, que as pessoas estavam lendo lábios. Precisam de alguma coisa melhor. Então, quando ele estava lá e conheceu Lawrence Clerk, ele aprendeu que a França tem alguma coisa melhor. Eles têm uma língua de sinais. E ele queria aprender sobre isso. Então, ele foi para a França. E ele aprendeu um pouco de língua de sinais de França. E depois, um ano depois, ele convidou Lawrence Clerk para voltar para os Estados Unidos, para começar uma escola lá. Essa foi a primeira escola dos surdos nos Estados Unidos. O nome foi American Asylum. Desculpa, não sei em português. Mas estava também em Hartford, Connecticut, a mesma cidade. Asylum. Foi a primeira escola fundada lá nos Estados Unidos. A segunda foi Asilo. a Sim, eu vou falar. Essa é a primeira
escola para os surdos. Isso foi em 1816. Gallaudet começou depois. Eu vou falar um pouco sobre isso em um minuto. Essa foi a escola primária. Só para aprender como falar libras, coisas como isso. Mas tinha uns lugares que já tinha uma língua de sinais, mas não foi formal. Então, quando essa língua formal da França veio para os Estados Unidos, todos mesclam e agora começou outra língua de sinais dos Estados Unidos própria. E depois, em 1857, o filho de Gallaudet foi para a capital, DC. E quando ele estava lá, ele começou uma escola para surdos. Esse é Edward Miner Gallaudet, o filho de Gallaudet. Ele foi o presidente da Columbia Institution for the Deaf and Dumb. Desculpa, a instituição para os surdos e estúpidos, mudos. Não, elas dizem uma coisa diferente. Não é mudo, é diferente. Também para os cegos. Mas a palavra dumb é mais como estúpido. E isso ainda foi o pensamento das pessoas. Se elas podem aprender como falar com as mãos, elas podem talvez fazer mais coisas agora que eles têm uma língua gestual, mas ainda não foi uma língua própria. E depois, essa escola começou Gallaudet University, mas em 1864 eles ganhou apoio federal e começou a parte da universidade, mas ainda não foi uma universidade. Essa começou em 1894 e depois em 1986 foi uma universidade. Então, antes disso, as pessoas podem aprender, tem a graduação, mas não foi exatamente uma universidade. Essa começou depois. E essa é a Gallaudet University, em Washington, D.C. Então, ao mesmo tempo, para falar um pouco mais sobre o pensamento das pessoas nos Estados Unidos durante esse tempo, temos algumas coisas. A primeira foi em 1891. Antes disso, tem muitas pessoas que chegaram aos Estados Unidos para Ellis Island, ou Ilha Ellis, em Nova York. Todos os imigrantes entraram aos Estados Unidos nessa ilha. Mas eles tinham umas leis para saber as pessoas que podem entrar e as pessoas que não podem entrar e precisam voltar para seus países próprios. E em 1891 foi o Decreto de Imigração, the Immigration Act. E durante este decreto disse que as pessoas que não tinham a capacidade de cuidar de si mesmo, sem ficar no cuidado do público, não podem entrar nos Estados Unidos. Também, as pessoas que provavelmente vai ficar dependente no público, no federal, coisas como isso, não podem entrar, porque eles queriam só as pessoas que podem trabalhar e foi bom para o público, para a cultura, que vai crescer o país. E alguns anos depois, em 1907, foi outra lei que eles passaram, que disse as pessoas que tinham um defeito físico que pode afetar a habilidade de ganhar
dinheiro não podavam entrar. E os surdos estavam em este grupo de pessoas. Eles achavam que eles não podiam trabalhar, eles não podiam fazer as coisas no futuro, eles não podiam falar, eles vão depender no governo, nas pessoas, suas famílias, todo o tempo. E por isso, foi muitos problemas. Famílias chegaram à ilha e o governo disse que essas pessoas não podiam entrar. Talvez estava só um filho ou uma pessoa e dizem que as pais podiam entrar, mas esse filho precisa voltar para o país. Foi muitos problemas com isso. E muitas vezes as pessoas pagaram muito para chegar nos Estados Unidos. Não tinha mais dinheiro e agora as pessoas dizem que precisam voltar. Foi muitos problemas com isso. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a diferença de linguagem, coisas assim. Primeiro, linguagem de sinais é uma língua gestual, mas é uma língua. Muitas pessoas ainda acham que não é uma língua. Agora, a ASL é uma língua oficial e também Libras é uma língua oficial. Mas é interessante porque muitos países ainda dizem que as línguas de sinais não são línguas próprias, não são línguas oficiais. Então, também, em línguas de sinais, as expressões do rosto dão informação. Todos vocês sabem isso. É muito interessante porque se você dizer alguma coisa com um rosto diferente, você vai dizer alguma coisa bem diferente. O movimento do corpo é importante e as sinais descrevem conceitos, não descrevem uma palavra. E muitos ouvintes não sabem isso. Eles acham que é a mesma coisa. Você pode traduzir diretamente, mas não funciona porque são conceitos, não são palavras. Mas línguas verbais, o tom de voz dá informação em vez de a maneira. E tem palavras. Então, o que é a diferença entre deaf e deaf? Você sabe. Surdo como uma visão de deficiência e o maiúsculo é uma subcultura. Uhum. E como é subcultura? É uma cultura, a cultura surda vem de uma cultura que existe nos Estados Unidos. Okay. Então, nos Estados Unidos, deaf, com o D minúsculo, geralmente essas pessoas leram os lábios. Elas não usam ASL. Há muitas pessoas que são em esse tipo de surdo e não são aqui. Então, eles aprendem como ler lábios. Eles não sabem como usar ASL. Geralmente, eles comunicam com inglês. Também, geralmente, eles usam aparelhos auditivos e implantes cocleares. E isso é importante porque, geralmente, essas pessoas são parte, têm parentes que são ouvintes. Os pais são ouvintes. E os pais não querem que eles sejam surdos. Então, eles precisam assistir a escolas públicas. Eles não podem aprender ASL. Os pais querem que eles tenham implantes, aparelhos, quando eles são surdos. Mas a cultura dos surdos é diferente. Eles comunicam com a ASL. E no passado, eles não sabiam como falar em inglês. Eles não podiam ler inglês. Eles não podiam escrever inglês. Porque é muito diferente. A gramática, as palavras, tudo é diferente. A maneira que
eles usam a língua é diferente, a gramática é diferente. Então, também é a maneira preferida de comunicar. Agora, muitas pessoas que são surdas podem usar inglês ou outro idioma. Mas ainda eles querem que as pessoas usem, que tem intérpretes. Talvez eles não sabem como ler inglês e assim eles não têm a maneira de escrever. Acho que talvez o Brasil tem. Libras tem alguma maneira de escrever, sim? Não? Sim? Tá. Mas nos Estados Unidos não tem. Então, quando eles precisam escrever, geralmente usam inglês. Mas se eles são... Já que a palavra mesmo só muda a letra maiúscula, na pronúncia tem alguma diferença? Não. De um para outro? Não. Então, não tem uma diferença de falar, mas é mais como escrito. Então, essa pode ser qualquer pessoa. Essa é a coisa mágica. Mas a outra é a cultura. Quando as pessoas são parte dessa cultura. Então, quando falamos, geralmente dizemos da deaf. As pessoas que são parte dessa cultura. Então, não é é... Sim, a surdos específica. E hoje dizemos a cultura de surdos. So, deaf culture. Mas em escrito tem uma diferença. E também agora tem escolas próprias. E nessas escolas não usam inglês, só usam ACL. Todos os professores ensinam em ACL. E as pessoas gostam, geralmente as pessoas gostam muito dessas escolas. No passado e agora ainda eles gostam. Porque no passado a família não falava ACL. Quando eles estavam na escola, eles moravam lá. Eles não queriam voltar para outros lugares, para as casas, porque quando eles estavam lá, todo mundo achava que eles estavam estúpidos. Eles não podiam falar, eles não podiam comunicar com outras pessoas. E foi muito difícil. Mas quando eles estavam nas escolas, tinha uma comunidade que estava o mesmo. Eles podiam fazer qualquer coisa juntos. Eles podiam entender as outras pessoas e sabiam com os outros sentimentos. Agora tem intérpretes nas escolas públicas para as pessoas poderem entrar nas escolas e ainda ser parte da cultura dos surdos. Então, a definição de disability. No dicionário, diz uma condição que danifica ou limita as capacidades físicas ou mentais da pessoa. Ou a condição de incapacidade de fazer coisas da maneira normal. Mas as pessoas ouvintes que não sabem nenhuma coisa sobre a cultura acham que essa é a verdade. As pessoas têm alguma coisa errada. Eles precisam mais ajuda de outras pessoas. Mas quando vocês falam com as pessoas que são parte da cultura, eles são muito orgulhosos sobre a cultura. Eles têm uma cultura própria. É diferente. Eles não têm alguma incapacidade. Isso não existe dentro dessa comunidade. Porque eles podem fazer qualquer coisa. É só eles não podem ouvir. Ok, next up.
diversidade na cultura dos surdos, os implantes oculares e aparelhos auditivos. Tem muitas pessoas na cultura que gostam da ideia de usar essas coisas, e tem muitas pessoas que não gostam dessa ideia. As pessoas que não gostam dessa ideia acham que as pessoas que querem essas coisas, esses aparelhos, não são orgulhosos sobre a cultura. Eles querem ser parte da cultura maior. Eles não querem ser parte dessa subcultura. Eles não gostam. Eles querem ser mais como as outras pessoas que hoje não viram. Mas muitas pessoas acham que essa não é verdade. Isso ainda tem alguns problemas quando as pessoas não podem ouvir sobre trabalho. As pessoas talvez não podem trabalhar em algum lugar, coisas como isso. Então, querem essa só para ajudar, ou só porque eles querem ouvir. Mas se eles têm, eu tenho algumas amigas que quando eles não querem falar com outras pessoas, eles tiram aparelhos, porque eles são parte da cultura e eles não querem que as outras pessoas achem que eles podem ouvir. Às vezes ainda tem problemas de ouvir com esses aparelhos. Então, em Washington, D.C., Gallaudet University, mais ou menos o ponto de cultura dos surdos, a universidade lá. Então, vamos falar um pouco sobre 25 anos de trás. Eu tenho um vídeo, clipe para vocês, que vai falar um pouco sobre as coisas que eles queriam trocar no mundo dos Estados Unidos sobre os surdos. Está uma canção, Waiting on the World to Change, by John Mayer, esperando para o mundo trocar, mas está em ACL. Tá? Go back. It's hooked up. Dizer, as pessoas que são surdas, é um pouco rápido, mas Aristotle disse que as pessoas que são surdos não podem aprender. Isso foi em 500, desculpa. E depois, por 2000 anos, foi o mesmo pensamento. It's amazing. Desculpa. No, it's gonna be unplugged your thing. You just unplug your computer. You gotta unplug it. No, you just gotta unplug your computer. What? Desculpa. I'm gonna just play from the beginning with the sound. Can I? Yeah. Is this your? No, sorry.
quadro que você faz, eu não consigo usar. Just go back to the video. Alright. Todos eles são surdos. Um juiz gritou a um surdo durante alguma coisa. Alright, explain what happened. Ok, Sorry. desculpa, vamos começar outra vez. As pessoas que são surdos não podem aprender. O polícia tira uma pessoa que é surda. Esperado para o mundo. It's fine, just estamos esperando para o mundo. Ela está gritando a um surdo. Yeah. Huh? O polícia tirou uma pessoa que uma surdo que está com. Mas porque ele foi surdo, a mídia, as pessoas podem trocar a informação. Esses são surdos famosos. Ela é muito famosa. Ela foi o presidente de Gallaudet. Foi o primeiro presidente que foi surdo. Ok. So, eles dizem esperando para o mundo trocar. Então, durante o vocês viram o manifesto, protesto dos estudantes de Gallaudet. Essa
Então, o problema foi, Gallaudet começou 124 anos antes deste protesto. E ainda nunca tinha um presidente surdo da universidade. Então, durante esse tempo, o presidente disse que ele vai sair da universidade e eles estavam procurando por outra pessoa. As pessoas estavam, as pessoas finais, estavam 2 surdos e um ouvinte. O ouvinte foi a pessoa que eles dizem é o próximo presidente. Os estudantes estavam furiosos com isso. Então, o nome desse protesto foi Deaf President Now, ou DPN. Mais ou menos, eles queriam um presidente surdo agora. Foi uma semana dos protestos e eles queriam 4 coisas. Elizabeth Zinser foi, desculpa, essa pessoa, foi a presidente, que ela que as pessoas dizem é o próximo presidente. E eles queriam que ela não é o presidente, ela precisa se demitir e essas pessoas precisam selecionar um surdo. Depois, a segunda coisa é que James Gomez, o presidente do Conselho de Administradores, ela precisa se demitir, porque ela e os outros no Conselho de Administradores dizem que um ouvinte vai ser o presidente. E os estudantes, as pessoas que trabalham na universidade, todos os surdos nos Estados Unidos estavam furiosos com ela. A terceira coisa é que os surdos devem constituir a maioria do Conselho de Administradores. O Conselho de Administradores estavam mais ou menos só ouvintes. E eles estavam no Conselho de Administradores por a universidade para os surdos. Sim. Então, também, a quarta coisa é que para todas as pessoas que estavam parte desses protestos, a universidade não vai fazer alguma coisa em contra delas. Não vai ter retaliação aos estudantes, às pessoas que trabalham na universidade ou qualquer pessoa. E esse foi o protesto. Todos os estudantes da universidade não foram para as aulas. Eles fecharam. Sim. Não todos, mas todos os surdos e algumas ouvintes. Então, eles fecharam as universidades. Ninguém foi para as aulas. Os professores não foram para as aulas. E eles foram para a capital e muitas outras coisas. Essa foi a semana do DPN. Essa foi a presidente que ela selecionou depois do ouvinte. Ele é surdo. Então, o primeiro dia de março de 1988, esse foi o ano do protesto, os estudantes promoveram a ideia que o próximo presidente deve ser surdo. Essa foi uma semana antes do protesto. O dia 5, com a cabeça, com a sinal,
ou elas podem assinar. Sim. Okay. You can actually go back. Okay. Então, quando eu comecei a pesquisa, foi um pouco difícil, porque eu tinha problemas em todos os níveis. As pessoas não entendem o idioma, não entendem a cultura. Então, para mim, foi mais como explicar a cultura a outras pessoas, para elas dizer que sim, eu posso pesquisar. E geralmente as pessoas que estavam pesquisando coisas não sabem exatamente sobre a cultura. Eles querem saber mais sobre a cultura. Então eu precisei fazer muitas coisas antes. Infelizmente, por algumas razões, eu não podia fazer a pesquisa, mas eu queria continuar nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, eu estava aprendendo Libras. E é muito diferente em Rio Grande do Sul de aqui. Muito diferente. Às vezes, não entendo nada. Então, eu queria aprender mais sobre as leis aqui, sobre as surdas. Agora é uma língua oficial em Brasil. E quando eu estava falando com uma professora de inglês em uma universidade federal aqui no Brasil, essa pessoa disse que não é justo que as pessoas precisem aprender Libras para a educação. Porque as pessoas não precisam aprender outros idiomas. E porque tem esta regra, esta lei que diz que as pessoas precisam aprender Libras. Então, não sei se é o mesmo em todas as universidades federais, mas tem este pensamento, porque um idioma é melhor de outros, ou é mais importante. Mas eu gosto que aqui, que as pessoas precisam aprender algumas coisas. Porque nos Estados Unidos temos essa cultura e muitas pessoas não sabem sobre elas. Acham que essa cultura é só as pessoas que não podem ouvir e elas precisam mais ajuda. Mas é mais comum agora que as pessoas estão aprendendo a SEL, fazendo programas de intérpretes, porque agora as pessoas sabem que é algum idioma próprio. E os hospitais precisam que tenham intérpretes para as pessoas. Então, a pesquisa que eu quero fazer, quando eu começo o mestrado, é mais como as similaridades de aqui no Brasil e os Estados Unidos. A cultura, as leis, como as leis afetam as pessoas nas culturas. E é interessante porque a cultura Libras tem as raízes na França também. E por isso tem outras pessoas diferentes que trazem Libras, a língua de sinais da França, para os países, Estados Unidos e aqui no Brasil. E por isso tem algumas coisas são similares, mas ainda são um pouco diferentes. Às vezes tem o mesmo sinal para coisas diferentes. Por exemplo, estamos falando sobre isso ontem, numa aula. Aqui, saudades. O que é saudades? Estados Unidos, isso é desculpa. E desculpa, aqui, Estados Unidos, é errado. Sim, então, às vezes tem o mesmo sinal, mas é diferente. Por que errado? Não sei. Errado, sinal errado. Sim. Aí você vai parecido. Desculpe. Talvez.
Outras coisas são similares e a gramática acho que é mais similar, é muito similar porque a gramática da França, da língua de sinais da França, mas as línguas se mudam sobre a cultura. Quando estão em uma cultura, as pessoas veem o país, o mundo diferente. Então, por isso, a língua de sinais troca também. Não, porque a língua de sinais é diferente em cada país. Não sei se vocês, pessoas perguntam, você pergunta, mas quando eu estou falando sobre Libras ou ASL, todo mundo me pergunta, mas por que não é uma língua universal? Eu achava que é uma língua universal, e não é? Não, é muito diferente em cada país. E eu estava em uma aula de Libras. E as pessoas, os ouvintes, me perguntam a mesma coisa. Eles não sabiam que é diferente em cada país. Aqui no Brasil, cada estado é muito diferente. E quando eu explico por quê. É porque a cultura é diferente. Não temos um idioma universal do mundo. Porque precisa de um idioma universal sobre sinais. Não funciona, especialmente em Libras. Porque Libras, ou língua de sinais, é mais sobre conceitos, como as pessoas veem o mundo. Por exemplo, em ASL, quando você quer falar sobre uma história ou um lugar, você diz o lugar, explica onde todas as pessoas estão e depois você diz a história. Mas você muda a pessoa que está falando com seu corpo, com qualquer coisa. E por isso, é como eles veem o mundo. E as pessoas de, por exemplo, Estados Unidos e aqui no Brasil, veem um mundo muito diferente. A cultura é diferente. Então, por isso, eles veem um mundo diferente. Então, não é possível que todos os sinais são universais. Geralmente, tem muitas coisas, muitos sinais que são têm o mesmo sinal em todos os países, mas têm significados muito diferentes. Porque é só um número finito sobre os lugares que você pode mover as mãos sobre isso, coisas como isso. Mas geralmente é muito diferente. Por exemplo, os números. Todos sabem os números aqui no Brasil, sim? Que, ao mesmo tempo, vocês vão fazer isso no Libras, eu vou fazer em ASL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cara, eu ouvi isso no Rio Grande do Sul, 11. É diferente. Há uns países que dizem os números com todo o corpo. É diferente. Sim. I'm so curious. May I ask some questions for you? Do you want her to translate? Não, você pode perguntar, posso perguntar? Sim. Você disse que tem alguns símbolos, né? Sim. E daí que sai um lembro, do Brasil sai um lembro. Diga esse exemplo. É o mesmo. Trying to think of some other Talk about how we barely have no sinal. Comunicar. ones. Ele diz assim, Yeah. Mas também sim. Também algumas coisas são diferentes. Por exemplo, mãe.
Mãe. Mãe. Mãe. Deus. Mãe. 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 Pai. Pais. Os dois. Mãe, pai. Então, algumas coisas são diferentes. Por exemplo, aqui é mais porque, como, por exemplo, irmão. Irmão. É só homem, porque geralmente os homens têm chapéus. Mas, isso, irmão. Mas, por exemplo, menina é o mesmo. Mulher, menina. That's okay. That's the last one I have. Então, perguntas. Vocês querem mais sucesso? Uma pergunta. Tem uma lista de perguntas. Desculpa, eu tô com um pouco de sono. Você começou... Posso fazer as perguntas? Posso? Uma? Todas as que eu tenho? Posso fazer primeira pergunta, segunda, terceira? Posso? Então, você falou comunicação, comunicar. Antes você falou comunicar, aí você, dentro da Galaudê, comunica com os surdos, comunica com as pessoas surdas e também com ouvintes, estão inclusos lá dentro, todos comunicam em American Sign Language, não falam nada, só em ASL, você. Eu não fui para Galaudê. Eu não estudei lá. Mas as pessoas lá fazem a maioria das aulas, das perguntas, de qualquer coisa, em ASL. Eu fui para a universidade uma vez e todo mundo estava falando em ASL. Às vezes, tem algumas pessoas que não falam, não falam ASL com outras pessoas que são ouvintes. Mas Gallaudet só aceita 5% ou mais, menos ouvintes cada ano da universidade. 95% é surdos por graduação. Você explicou a lei. Eu sei a lei da obrigação da língua de sinais. Então você pesquisou aqui no Brasil as leis da Libras e também lá nos Estados Unidos liberou, assinou a lei da Libras, por exemplo, lá na Galaudê, lembra que você explicou do filho do Galaudê? Então, tem uma lei lá dentro? A lei dentro da Galaudê? Sim. Não sei. Uma lei de falar em ASL ou qual tipo de lei? Uma lei, por exemplo, lá na Galaudê, em 1880, lembra? Lá atrás, no Congresso de Milão, tinha uma língua de sinais. Aí, no Congresso de Milão, foi proibido a língua de sinais, veio a comunicação oral, né? Aí foi, as pessoas lutaram, fizeram vários movimentos, por isso que conseguiram a lei da língua de sinais. Precisa comunicar em língua de sinais. E lá na Galaudê? Em Galaudê, acho que não tem lei. Mas
95% é surdo. E as pessoas falam ASL. Então, Mas não tem uma lei? não sei. Mas a professora que vai falar sobre em Skype depois trabalha a Gallaudet. Você pode perguntar a ela. Ok. Posso falar só uma coisinha? Eu não sei se responde a pergunta, mas eu estava pesquisando, porque eu tenho interesse de ir para a Gallaudet aprender ASL, e eles aceitam alunos que ainda não saibam ASL para aprender. Então você não tem essa obrigatoriedade de já entrar na faculdade sabendo. Tanto é que tem aulas para ouvintes também. Então, é difícil essa limitação. E lá aceita, mas não tem uma lei. Como que é isso? Então, parte do American Disability Act é que para as pessoas que querem estudar nas universidades, elas podem estudar e a universidade precisa de alguma maneira para elas estudar lá. E depende da universidade, algumas universidades são muito melhor do outro. Com a tecnologia, com a cultura para os surdos, muito melhor. Eu conheço algumas pessoas que saíram algumas universidades foram para outros, porque a tecnologia lá foi muito melhor. Então, as universidades precisam um tipo de tecnologia ou uma maneira para interpretar, para, por exemplo, interpretar a sua tecnologia de computador, qualquer coisa como isso. Mas as universidades podem escolher qual tipo eles querem. Também, para os ouvintes que estão fazendo o trabalho do computador, eles precisam de um certificado específico para fazer esse tipo de trabalho. Posso falar assim? Eu acho que tanto a professora quanto a Gallaudet, na verdade, elas estão questionando que no Brasil tem um excesso de leis, até vários para ajudar os surdos, mas que na prática não funciona tão bem como os Estados Unidos, que não tem tanta lei e se exerce uma meritocracia verdadeiramente, com poucas, dizer assim, legislação a respeito. Eu acho que é isso que eles estão admirados, porque aqui precisou de uma lei para implantar Libras, lá não precisa de uma lei para implantar a ASL e as coisas funcionam. Eu acho. Foi passado, também Sim, é isso mesmo. Porque, ó, só um minutinho. Porque, ó, antigamente, olha, o Gallaudet, o pai, o filho, né? O vizinho lá surdo, e olha, respeitava a língua de sinais. Aí depois veio o Congresso de Milão, tirou tudo, tirou a língua de sinais, proibiu, obrigou a comunicação oral. E lá, ó, não tem lei. E aqui no Brasil, uma lei atrás da outra, uma lei, precisa respeitar Libras, respeitar surdo. Como que pode uma coisa dessa? É isso mesmo que você, Vanderlina, falou. Você complementou muito bem. Agora o professor fala. Ela está aguardando também para fazer uma pergunta. Ela tinha pedido antes. Mas lá no Congresso de Milão teve a votação para a língua oral. Os surdos não aceitaram, mas eles continuaram. Mas na França não aceitaram, continuaram, não parou. As duas continuaram. Depois aconteceram escolas bilíngues em vários pontos, nos Estados Unidos, na França, as duas iguais também. Mas aqui no Brasil, ó, tudo atrasado. Foram anos e anos de luta, até que conseguiram. Devagarinho, entendeu? Certo.
Viu? O professor Fábio complementou até que conseguiram. Lembra que você explicou das duas palavras deaf com letra maiúscula e minúscula? Com letra maiúscula e minúscula. Como que é isso? Mas o professor Fábio me explicou e eu entendi agora claramente, a Galodê até hoje respeita, mas eu não consigo entender, por exemplo, as duas palavras deaf com letra maiúscula e minúscula. Como que é isso? Tá. A minúscula é mais coisas. It's like pejorative, it's negative. Right? Não. É mais como as pessoas que não podem ouvir. É só esta. Deficiência. Não é medical. Ah, Clinic. Medical term? Termo clínico. Termo clínico. E deaf com a maiúscula é mais a cultura. É que essas pessoas são parte dessa cultura. Eles falam a ACL, eles são amigos com outros surdos, eles são parte dessa cultura. Então, a minúscula é mais como termo clínica, mas também é para, eles dizem isso, usam essa palavra para as pessoas que não são parte da cultura, porque eles só têm esse termo clínica porque eles, talvez, coisa dos pais, eles não querem que eles são parte da cultura ou qualquer coisa como isso. A minha professora Francilene falou pra gente sobre os vários tipos de identidade surda. Tinha uma classificação, vocês se lembram? A DIF com D maiúsculo e D minúsculo é muito parecido, só que vocês só fazem duas divisões. E a nossa tem várias. Não sei se vocês se lembram. Surdo autêntico, aquele é mais político, lembram? Eu achei muito parecido, só que vocês só fazem duas divisões. Também, por exemplo, os meio surdos não são parte da cultura, geralmente. Meus surdos. Meio surdos. Geralmente não são parte dessa cultura, porque geralmente eles têm aparelhos auditivos para ouvir. Eles não falam na ACL e tem uma divisão geralmente entre eles. Mas os ouvintes que não sabem, conhecem essa cultura, acham que são o mesmo, mais ou menos o mesmo. you can do like one more question. Okay. Outra pergunta? Já respondeu. Tá. Outras perguntas? Flávia também tem. How much time do we have, Armin? 3 minutes, 5 minutes. Eu fiquei na dúvida de qual é o objeto da sua pesquisa atual. Você tinha falado da questão do preconceito e depois você falou da relação do Libras e a ASL, a relação entre as duas línguas. Aí eu fiquei sem saber qual que é realmente o que você está estudando no momento. O que é o objeto do seu mestrado? Eu vou estudar a sociolinguística e linguística cognitiva. Então, eu quero pesquisar sobre a discriminação. Porque a cultura é diferente. Muitas pessoas não sabem sobre isso. Também a língua e a cultura são importantes para o outro. Então, eu quero pesquisar como as pessoas acham, o que eles acham sobre a cultura própria e como as leis das pessoas que não são parte dessa cultura afetam essa cultura. Agora eu entendi, claro, porque eu pensava você sobre cultura, eu pensei que era específico da Galodê. Desculpa. Não. Desculpa. Mas alguma coisa interessante é que Gallaudet é mais ou menos o ponto da cultura dos surdos. Então, foi muito difícil quando tinha presidentes ouvintes, porque o presidente da universidade, mais ou menos da
as coisas para todos os surdos nos Estados Unidos. E quando ele estava, os presidentes são ouvintes, eles não sabem muito sobre a cultura. Ou talvez eles sabem um pouco, mas não são parte da cultura. Então, eles queriam uma pessoa surda, porque essa pessoa vai dar regras de ASL e da cultura. Todos os surdos olharam para essa pessoa. Outras perguntas? A sua pesquisa de mestrado vai ser lá no Sul? Em Estados Unidos. E o que você está fazendo, então, lá no Sul? Né? Eu estou ensinando inglês como ele. 120 minutos. Vamos raciocinar. Sim. Pergunta final. Que boa pergunta da professora Francilene, eu vou complementar. Tá? Ó, vocês 2, 3, 4, cadê os outros? Cadê os outros? Fugiram na aula. Então, vocês gostaram das escolas, de morar aqui no Brasil? Gostaram de morar aqui no Brasil? O que vocês sentiram aqui no Brasil? O que vocês sentem aqui no Brasil? Calor. Eu moro em Rio Grande do Sul. É muito frio. Mas gosto muito do Brasil. É frio igual aos Estados Unidos? Não, é diferente. Eu moro no norte. É frio, tem 1 metro de neve 3 meses do ano. Mas o frio sempre diferente. Sempre diferente. Porque em Rio Grande do Sul tem muito vento. Eu estou pensando. É intercâmbio, vocês vieram aqui, 120, estudaram e tal. Aí depois, quando vocês terminarem, vocês vão para os Estados Unidos. Isso, quando terminar o intercâmbio, vocês voltam para os Estados Unidos. E o que vocês vão fazer lá? O que vocês estão pensando em fazer lá futuramente? Eu vou fazer mestrado, estudar. Sim, não sei. É a mesma coisa. Vou estudar minha vida inteira. Boa sorte para vocês. Uma pergunta. Sua família mora nos Estados Unidos ou no Brasil? Meu marido está aqui comigo, mas o resto da família é em Estados Unidos. Oh, ele está aqui agora. Ele tem um nome, um sinal agora. Tá, então, mas minha família está nos Estados Unidos. Entendi. Legal. So we're gonna stop, and at 4 o'clock we'll start again. Ó, Se você- agora é intervalo. A hora de voltar. 4 horas. 4 horas em ponto. 4 horas em ponto. Clap for you. Freedom. There you go. They rolled out.